Vou aqui fazer nossa primeira arte. Eu sei que não expliquei mais da metade das ferramentas, mas a gente vai pegando elas com o tempo. E eu gostaria de pedir já para deixar o gostei e vamos lá, vamos começar. Primeiro eu gosto de colocar a arte toda com as cores que ela deve seguir. Então aqui eu estou selecionando a ferramenta entrada A, e que você clica com o botão esquerdo para iniciar. Você dá 2 cliques com o botão esquerdo, um do lado do outro. Você pode ver, dá um zoom aqui. Ó, 1, 2. Bom, e seguindo, fazendo a mesma sequência. Se for direita e esquerda, é sempre direita e esquerda. Mas é direita e esquerda no sentido botão direito e botão direito do lado esquerdo também. Só vai mudar se for curva. Por exemplo, que pegar o laranjado aqui. Aqui, direito, esquerdo. Aí, botões do mouse. Esquerdo. Direito, esquerdo, direito. Opa. Botões do mouse. Direito, 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 direito. Opa. Direito, 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 esquerdo, direito, 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 esquerdo, esquerdo. E novamente, lá para fixar. Agora, no caso esquerdo, esquerdo, direito, 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 esquerdo, esquerdo. Para quem trabalha com Corel, deve se assimilar que o botão esquerdo do mouse, ele é como se fosse a ferramenta de null. Isso aqui que eu acabei de fazer foi um ajuste feito com a ferramenta de ajuste. Remodelar objeto, o de valores, tecla de atalho H. Vamos voltar aqui com a ferramenta. Esquerdo, esquerdo, direito, 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 esquerdo, direito, direito, esquerdo, esquerdo. Por que aquele esquerdo lá no canto? Porque eu ia mudar o sentido da curva. Se eu não clicasse com o esquerdo, a curva ia dar um papo, fazer uma barriga, qualquer coisa do tipo. Vamos lá. Esquerdo, esquerdo, direito, 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 direito novamente, direito. Você pode ver que ele ficou falhado aqui, mas quando eu clicar aqui na frente com o direito de novo, ele acerta. Direito, 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 esquerdo, esquerdo. Beleza? Apertar T para ver a figura. Em terceira dimensão, eu já tinha dimensionado o tamanho do objeto. Aqui no caso ele vai ficar com 75. Bom, eu coloquei 70 aqui, mas não é isso mesmo, é 70. Desculpa aí. Beleza? Mudei as cores. Eu gosto de colocar tudo nas mesmas cores para não me perder no trabalho. Aqui, ó, com o botão direito na ferramenta A, ela vai abrir esse menu. Ele já vai abrir direto o menu dela, aonde eu vou escrever, né, aqui produtos testes, tudo minúsculo, como foi pedido. Produtos. O interessante é que algumas fontes você não encontra e você precisa programar com essa ferramenta também, entrada A. Bom, deixa eu ver aqui a fonte. Pelo que eu estou vendo na fonte, ela vai ser uma block 1. Não,
Block 2. A Block 2 ela é um pouquinho mais grossa, mas ela dá uma definição boa. Tá. Ela dá uma definiçãozinha muito boa. E um detalhe, procura não colocar a letra com tamanho inferior a 5 milímetros. Porque se você colocar com tamanho inferior a esse, a máquina não vai bordar. Aqui, vamos à configuração. Eu gosto nesse tamanho de colocar ela 0.8, o espaçamento de letras. 0.8, 0.7, vou colocar aqui 0.7, vai ficar melhor. E aqui no espaçamento de palavras eu vou colocar 1, porque as palavras são bem juntas. Você pode ver que da original para o bordado ficou um pouco diferente. Isso acontece porque a logo em si não foi projetada para bordado. Geralmente elas são projetadas, algumas vezes elas são projetadas para bordado e outras. Voltando aqui, né, na fonte, ela não foi feita, essa logo não foi feita especificamente para bordado, mas isso não tem problema. Vamos deixar isso aqui já configurado, ponto de suporte. Aqui, segundo zigue-zague, eu gosto de colocar o zigue-zague, mas nesse aqui eu vou colocar ponto corrido centrado. Ela é muito fina e se colocar o zigue-zague você pode criar uma sombra, vai deixar o bordado feio na hora que ele terminar, na hora que bordar na máquina. Bom, e essa aqui, vamos fazer aqui com a entrada A. Como eu disse, a gente não tem a fonte, vamos fazer com a entrada A. Esquerdo, esquerdo, direito, direito, esquerdo, 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 esquerdo. Vamos lá, mais uma vez. Esquerdo, esquerdo, direito, 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 direito de novo. Esquerdo, esquerdo, esquerdo e esquerdo. Esquerdo, 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 direito, direito, esquerdo, esquerdo. Você precisa olhar aonde a curva faz. Com o tempo você acostuma com ela, você faz as curvas mais longas. Mas quanto mais longo for o clique, melhor. A máquina borda melhor e você gasta menos tempo em fazer uma arte. Não se esquecendo, qualidade é tudo. Vamos lá, esquerdo, 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 direito, direito, esquerdo, esquerdo, direito, 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 esquerdo, esquerdo. Você vê que é sempre um esquerdo antes de uma reta e sempre um esquerdo antes de uma curva, mas depois, quando já está na curva, já você pode chegar ao bet com o direito mesmo. Esquerdo, esquerdo, beleza, esquerdo, esquerdo. Aqui a gente tem um probleminha. Se eu passar direto, vai ficar, pode até ficar legal, só que vai ficar um caroço na arte. Isso é uma coisa que muita gente não vê, não presta muita atenção, mas vamos afinar ela aqui, né? Aqui. Direito, direito, esquerdo, esquerdo, direito, 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 esquerdo, opa, direito, esquerdo, direito, direito, esquerdo, esquerdo. Você pode ver que ela fez esse mais fino aqui, que deu justamente a definição que precisava. Se você quiser também, você pode fazer ele aqui atravessando direto, se achar que é melhor, mas assim a máquina vai bordar bem melhor. A máquina vai bordar bem melhor. Bom, aqui você vem em ramificar. Não uso muito, eu uso mais atalho, então eu não sei te falar qual que são as teclas de ramificar. São essa aqui, ó, ramificar. Eu aperto a tecla I,
mas também você pode ir por esse atalhozinho aqui. Aperta aí, clica no início, clica no final do bordado e ele automaticamente cria um caminho te mostrando por onde o bordado vai. Aqui também, vamos fazer aqui o ponto de suporte, compensação, não vamos mexer, ponto de suporte, vamos colocar aqui um zigue-zague, ponto corrido, e aqui vou colocar também um zigue-zague. Se você preferir, você pode colocar um contorno aqui. Vamos ver como é que vai ficar o contorno. O contorno, para compensar o encolhimento do tecido, eu vou colocar aqui ele menos ponto 35. Vai jogar ele um pouquinho para dentro. E aqui temos o contorno. Vou mudar aqui que eu coloquei o contorno com ponto corrido normal. Vou colocar ele como ponto triplo, que ele fica mais bonitinho. Então tá aqui, ó. Você pode ver um acabamentozinho. O bordado ficou bem legal. E tudo tranquilo. O espaçamentozinho. O espaçamento aqui, ó. O espaçamento desses objetos aqui, por ser muito grande, a gente reduz aquele para 5. Por quê? Porque se o salto da máquina ficar muito grande, a linha fica frouxa e o bordado não fica legal não. Aqui eu diminuo para espaçamento automático, eu coloco ponto 39 para deixar ele bem fechadinho. Vou fazer isso nos outros dois também, só para dar uma realçada, ponto 39. Bom, agora eu vou salvar o desenho. Geralmente a gente só clica aqui, mas como eu tive um probleminha com essa arte, eu já tive que salvar ela por proteção. Então eu venho aqui, salvar como. Eu tenho uma pastazinha do Google Drive, onde eu salvo todas as minhas artes, já para ter um controle. E se acontecer alguma coisa, eu perder meu HD, eu não perco as artes, que é complicado. Bom, procurando aqui. Tá, vou colocar aqui. Eu coloco ela geralmente com uma definição do que tem aqui, né? O nome. Mas o nome, isso aí é uma coisa que você coloca como quiser. Vou colocar em maiúsculo, que fica melhor a visualização. Outra coisa interessante na hora de salvar é que se você salvar ele, aqui tem em EMB. EMB você pode olhar aqui que são várias versões. Você pode usar qualquer uma delas, apesar de que algumas funções não vai funcionar nas versões mais antigas. Mas uma coisa que acontece muito é que a pessoa vem aqui e salva o desenho em DST. Deixa eu salvar ele aqui na área de trabalho como DST. E vou abrir ele. Aqui você vê aqui na propriedade do objeto, você vê todos os objetos que foi programado, dando a possibilidade de edição, caso eu queira fazer alguma edição nele. Tirar, acrescentar, aumentar, diminuir. Mas a arte em DST, então você abre ela em DST e o que você encontra? Você encontra uma coisa meio tosca. Por quê? Porque essa linguagem não é para o programa entender, é para a máquina entender. Essa é uma... Quando você salva ele no formato da máquina, o próprio programa vai quebrar a arte de uma forma que a sua máquina vai entender. Então não é para você entender, é para a sua máquina entender. Então você vai salvar suas artes no seu computador sempre EMB como extensão. Se não for, se colocar em qualquer outro tipo de extensão, DSB, DST, Tajima, seja lá qual for, né? Melco, DST, TSB, DAT, seja lá qual for. Quando você fizer isso, você vai perder a chance de editar a arte. Então ela vai funcionar se você abrir e salvar, mas para editar não vai prestar. Outra coisa que eu gosto de fazer é sempre colocar aqui, eu capto o desenho como bitmap, salvando no disco, porque
eu posso depois definir que arte é aquela. Como foi que eu fiz. Que é uma coisa bem... Depois no Google Drive, quando você vai acessar de outro computador, não tem como você ver que arte é aquela, só se tiver o programa. Então, com a imagem junto, você identifica e envia a imagem, e envia a arte já por e-mail. Então, você pode estar reenviando uma arte para um cliente, mesmo que você não esteja na frente do seu computador, pelo seu smartphone mesmo. Bom, creio eu que isso é tudo por hoje. Obrigado e tchau.